Queridos irmãos, como informei aos irmãos nesta manhã, o reverendo Antônio, nesta noite, está no aniversário da Igreja Presbiteriana de João Monlevade. Então, alguns irmãos não estiveram aqui de manhã, então reforço esse aviso e, pela graça de Deus, aqui nós estamos para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Antes de convidá-lo a abrir a sua palavra, eu quero fazer um exercício com os irmãos. Não estranho, eu não vou pedir para que você se volte ao seu irmão que está ao lado e diga sola escritura ou algo assim como a gente ouviu recentemente. Não, querido, eu queria que você fizesse um exercício comigo agora, antes da gente abrir a palavra do Senhor. Pense num inimigo. Tá fácil. Essa semana está bem fácil. Pense em um inimigo, mas em um único. Talvez é fácil você olhar para um cenário do nosso Brasil, do nosso mundo, mas é um inimigo próximo. Aquele que talvez você não consegue mais olhar nos olhos e se tornou seu inimigo. Que quando você o vê ou você ouve falar, você não aguenta muito tempo. Você talvez feche os olhos ou você volte o seu rosto. Pense nessa pessoa. E numa única oportunidade, talvez agora nesse pensar comigo, esse inimigo frente a frente, você tendo toda a autoridade para falar qualquer coisa para ele. E aquilo que você falasse produzisse um efeito tal que se cumpriria aquilo que você fala diante dessa pessoa. Já fez esse exercício? Tentou imaginar o inimigo? E tudo aquilo que você pudesse falar há de se cumprir para com ele? Vamos então para a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Acompanhe comigo essa leitura. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ore comigo mais uma vez. Ó grande Deus, de amor, de misericórdia, mais uma vez estamos aqui reunidos para ouvir a sua palavra. Reunidos para compreender o seu grande amor e ser por ti trabalhados, para continuarmos vivendo, ainda que por breve tempo nessa terra, mas sendo verdadeiramente sal e luz diante desse mundo que jaz no maligno. Nos ajude a refletir a Cristo Jesus, e que no decorrer desse sermão, já sendo preparados pela liturgia, por aquilo que nós ouvimos e cantamos, que a sua palavra, ó Deus, nos sonde, que o seu Santo Espírito nos faça revisar, ó Deus, por completo a nossa vida, e venhamos, ó Deus, a ser homens, mulheres, segundo o padrão divino. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o Sermão do Monte, ele é nocauteador. Já viu uma luta de boxe? É igualzinho. Sabe quando aquele que está lutando leva o primeiro punch e cai no chão, e depois o outro e o outro? É assim o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele nos desencoraja por completo, mostrando que nós estamos vivendo tão aquém, como súditos do Senhor, tão aquém daquilo a qual nós somos chamados a viver. E é difícil olhar para o Sermão do Monte. É difícil porque cada passo que nós damos, desde o capítulo 5, é um confronto com a nossa alma. Porque o rei requer de nós um padrão perfeito, mas ao mesmo tempo, que é como uma luta de boxe, que ele nos desencoraja e nos humilha ao mesmo tempo, ele é encorajador. Porque aqueles que são do Senhor são
recheados com a palavra do rei, que os encoraja a viver nesse padrão, não pelas suas forças, mas pelo padrão divino, na força do divino. Ele nos ajuda a levantar em meio à nossa tragédia. E ele mostra, queridos, a impossibilidade de um viver do homem natural, mas ao mesmo tempo a possibilidade daqueles que foram redimidos e comprados pelo Senhor, de viverem um padrão perfeito ainda aqui neste mundo. Resumindo até aquilo que nós estamos vendo, o mestre, o rei, fala aos seus súditos sobre as bem-aventuranças. E aqui, desde o meio do capítulo 5, a partir do versículo 17, o Senhor Jesus Cristo está expondo o erro dos fariseus. Na verdade, aqueles irmãos ali, na verdade o povo que ali estava, ouviam o ensino dos fariseus, que eram os religiosos da sua época. E o próprio Jesus disse que eles viviam como ovelhas sem pastor. E então o grande pastor vem trazer às suas ovelhas o real ensino. É interessante você notar que desde o versículo 21 até o versículo 42, como nós já estudamos sobre a questão do adultério, sobre a questão do homicídio, a questão dos juramentos, da vingança, os fariseus tinham os seus ensinos lastreados na palavra de Deus, só que eles modificaram com a tradição oral e com os seus comentários a centralidade da palavra de Deus. Mas no fundo, muito do que era dito pelos fariseus estava ali escrito na lei, nos Pentateucos, na palavra do Senhor. Mas o Senhor Jesus, então, ele é a antítese desse ensino dos fariseus. E o cerne do ensino do Senhor é apontar para o coração. Jesus está apontando para o coração dos seus ouvintes, que a lei deve estar ali no coração. E aquilo que procede do coração vai, na verdade, mostrar quem nós somos. E ele está então fechando o ensino. E é tão interessante porque o ensino do Senhor Jesus quanto a essa antítese aos escribas se fecha agora nesses versículos que nós acabamos de ler. Por quê? Porque no fim das contas, queridos, o que o Senhor vai mostrar é que o que não havia no coração daqueles escribas e fariseus, o verdadeiro amor que procede de Deus. E aqui nós veremos que ele vai colocar em xeque este ensino. E aqueles que nos ouvem também em xeque quanto às nossas ações. O Senhor Jesus começa falando no versículo 43, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não há, diferentemente dos outros textos que nós lemos, estas palavras não existem na palavra de Deus. E aqui Jesus mostra que o cerne do coração dos fariseus não estava centrado na palavra de Deus. O cerne do coração deles estava voltado tão somente para si, e aquilo que eles declaravam diante dos homens sequer estava centrado na sua palavra. Qual que era o ensino deles? O seu próximo. Quem é o seu próximo? Aquele que é judeu. Este você amará. E quem é o seu inimigo? Todo aquele que não é judeu. Este era o ensino dos judeus, dos escribas e fariseus. Então, todo judeu na época de Jesus, ele era ensinado desde pequeno, por esses fariseus, escribas, pelos religiosos, que eles deveriam amar muito os seus irmãos, os judeus, mas eles deveriam odiar os samaritanos, deveriam odiar qualquer outro de outra nação, e principalmente os romanos, e principalmente os seus conquistadores. Ódio deveria ser o norteador. Mas aí busquemos entender um pouco os fariseus, de uma forma indireta. Se o ensino deles era odiar, qual assertiva, ou seja, qual raiz deste ensino? Se nós olharmos para a palavra de Deus, talvez olhemos para toda uma lógica do ensino deles e olhemos para o Velho Testamento. E você vai ver lá que Deus disse, quando vocês entrarem na terra, vocês têm de destruir todos os povos cananeus, por completo. Aos amorreus, aos moabitas e amonitas, não sejais tratados com brandura. Isso está ali na lei do Senhor. Era esta lei. Você vai ver salmos imprecatórios, como o salmo de número 69, contra aqueles que se levantam contra Deus. Então, como responder a estes questionamentos? Fazia parte do ensino dos fariseus essas citações veterotestamentárias para justificarem as suas ações. Não estão eles corretos? Não havia lei, então nós não inventamos.
certamente diriam eles ali no passado. Nós não inventamos este ensino. Perdão, queridos. Realmente essa questão é difícil, quando nós olhamos para a palavra de Deus e os acontecimentos. Porém, se você olhar até para Jesus, Jesus aqui está dizendo, ame os seus inimigos. Se você dá uma passadinha depois, lá no capítulo de número 23 de Mateus, não vou ler aqui, você vai ver desde o início do capítulo ele fazendo várias censuras aos fariseus, vários ais, várias condenações severas àqueles que se levantaram, os falsos ensinos, os fariseus. Então você vai ver um Jesus que é antagônico, que é dúbio. Não, queridos. Se nós olharmos tanto para o Antigo Testamento como para o ensino de Jesus, não há contradição. Não há contradição alguma, porque nós temos que olhar, e Jesus declara isso. Primeiro, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e abençoam aqueles que o desafiam. Mas ao mesmo tempo, Deus é um Deus que adverte aqueles que o desafiam, falando sobre a consequência de permanecerem no erro. Tanto aos seus filhos como a ímpios, os profetas foram levantados com ais, chamando o povo ao arrependimento. Lembra de Jonas? Chamando os ninivitas ao arrependimento. Nós aqui estudamos com o seminarista Lucas. Chamando também por meio das profecias que eram declaradas pelos profetas sobre os ais que viriam sobre esses povos para que tivesse arrependimento, mas ao mesmo tempo falando sobre juízo. Porém, queridos, o cerne do ensino dos fariseus não era olhar para esse Deus de misericórdia. Para quem estudou aqui comigo Josué, Raabe era uma cananita. E ela foi conquistada pela misericórdia do Senhor. Davi era descendente de uma moabita. E ela foi conquistada pelo Senhor. Quando o povo era fiel a Deus, os povos ao seu redor voltavam-se ao Deus único. E aí eles eram circuncidados e faziam parte do povo. Porém, o ensino dos fariseus era simplesmente ódio, e o ódio era a justificativa do seu ensino. E qual que é o ensino de Jesus? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Jesus aqui está definindo qual é a atitude dos seus súditos, nós, os seus súditos. E mais uma vez ele vai fazer uma simples sentença, e procure entender quão simples é essa sentença. Amai vossos inimigos. Mas ela é profunda. Porque como ouvimos no sermão anterior que eu disse a vocês, lembram sobre como nós devemos nos portar para com o próximo? E eu disse aqui no sermão que o grande ensino do Senhor é: morra para você mesmo. Muitas vezes, porque nós queremos defender a nossa honra, nós não conseguimos andar nos passos dos versículos anteriores a esse que nós lemos. E o ensino do Senhor Jesus é muito claro: morra para você. Morra para a sua honra. A ponto de alguém lhe ferir o rosto, você voltar o outro. E o ensino do Senhor Jesus Cristo aqui é profundo, porque Ele está dizendo: vocês são instruídos a amar positivamente os seus inimigos. Vamos entender isso? Jesus não está falando aqui: tente amar o seu inimigo, ou seja gentil para com ele, ou goste dele. A gente sabe que há uma diferença muito clara aqui no português. Gostar, tentar. O Senhor está sendo aqui claro: ame o seu inimigo. Você tem que agir de uma forma positiva para com o seu inimigo. E aqui, queridos, principalmente para com aquele que é ímpio, para com aquele que lhe ataca. Este é o chamado do Senhor. Então, todos os súditos do Senhor estão sujeitos a este comando. E queridos, olhemos para a nossa vida. Nós temos inimigos. Nós temos inimigos próximos a nós. Quantos são aqueles que já falaram de nós? Ou aqueles que pisaram no nosso pé? Ou se tornaram inimigos por N ocasiões ao nosso redor? A nossa vida, queridos, é difícil. A nossa vida é de uma constante luta. E é impossível você chegar aqui e declarar: não tenho inimigos. Isso é muito difícil. Estávamos estudando sobre, agora nessa semana no mestrado, sobre a vida de Tomás Aquino e Anselmo.
né, servos do Senhor no passado, lá na Idade Média. E, queridos, estes homens eram perseguidos a todo instante. Eram pessoas que tinham inimigos a todo instante lhes cercavam. E essa é a nossa realidade, e é a realidade do povo ali. Era um povo que estava sofrendo opressão de um inimigo, de um governo, que lhes requeria mais de 50% do seu salário em impostos. Hoje nós reclamamos de 27%, eram 50% do salário que as pessoas tinham que dar a Roma. Era uma proporção enorme de opressão, a ponto como nós lemos no sermão anterior, um soldado, eu fico imaginando que Jesus deve ter feito isso, eu aqui faço uma inferência, mas ele era um judeu, um soldado podia lhe parar e você tinha que andar 1,6 milhas, levando a sua mochila e depois voltar, e aí Jesus diz, não ande só 1 milha, ande 2 milhas, é 1,6 quilômetros, desculpe. Ande então 3,2 quilômetros, levando a sua mochila, volte depois, andando mais 3,2, que dá 6,4, né, Geto, que me ajudou aqui semana passada. Esse é o ensino do Senhor Jesus. Eles viviam sobre opressão, eles viviam sobre a adversidade e vários inimigos sobre a sua volta. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer a estes versículos é, como me comporto? Como que Jesus se comportaria, como Jesus se comportou frente aos seus inimigos? Ele é o meu padrão. E eu tenho que fazer essa pergunta então, como eu me comporto? Na verdade, como Jesus se comportaria diante dos seus inimigos? Então, como eu devo me comportar diante dos meus inimigos? Você vive uma vida cristã, então você deve seguir os passos do seu mestre. É por isso que o ensino do Senhor é sublime. E queridos, o ensino do amor é muito profundo na palavra do Senhor. É o mais sublime dos ensinos, mas também o mais difícil de colocarmos em prática. Porque ele requer esvaziamento. Ele requer sermos perfeitos, como ele está descrevendo no versículo 48. Sermos vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Qual que é o cerne do ensino aqui de Jesus nesses versículos? Ele está dizendo assim para você e para mim, e para o povo lá. Antes de qualquer ação ou reação, eu devo pensar como eu devo tratar o meu próximo. E por isso que é difícil. Sabe por quê? Porque prontamente, Jesus mostrou no capítulo anterior, prontamente nós reagimos, prontamente falamos, prontamente abrimos a nossa boca, prontamente a ira misturada com o ódio, porque essas duas coisas estão ligadas no ser humano, elas sobressaem na nossa vida. Nós não pensamos, então o Senhor aqui nos chama a como tratar o meu próximo. E o que ele está ensinando aqui? Jamais eu devo eu devo tratar eles pelo que eles são ou pelo que eles têm feito a mim. É isso que Jesus está dizendo. Você não deve tratar o teu próximo pelo aquilo que ele é, ou pelo que ele faz para com você. Você já imaginou a profundidade do que o Senhor Jesus está falando aqui? E que a nossa condição deve ser governada pela condição espiritual. Olha, por isso que é difícil. Reagir para com o próximo, principalmente com o inimigo, eu vou reagir pelo que ele é, pelo que ele faz para comigo, e sequer penso na sua condição espiritual. Mas o Senhor Jesus, ao seu público, está chamando essa atenção. Então Jesus vai apontar para o Pai. Nós lemos aqui. Jesus vai apontar para o que Deus faz. Deus faz cair chuva sobre homens bons e sobre homens maus. Deus abençoa e permite bênçãos sobre homens ímpios e sobre homens que são seus. Isso não é verdade? Ou o que eu estou dizendo aqui é uma mentira? Você não vê o ímpio prosperar? Você não vê o ímpio ser abençoado em tudo que ele coloca a mão? Deus abençoa, mas também há entre os seus eleitos? Ou você vê só o contrário? Você vê homens que são muito abençoados sendo cristãos e muitos homens que são abençoados sendo ímpios. Você não tem colegas assim?
Você não tem parentes assim? E Jesus está dizendo que Deus não está tratando essa gente conforme aquilo que eles são. Quando ele cita aqui o que o Pai Celeste vos faz. E nem conforme aquilo que eles fazem. Por quê? Sabe por quê? Preste atenção na sentença. Agora pense no ímpio. O que ele faz a Deus? Ele sequer o reconhece como Deus. Quantos blasfemam do nome de Deus? E Deus faz cair sobre eles chuva, bênção e bênção. Calma, que no próximo sermão nós falaremos sobre o que é o juízo de Deus. Porque Deus não está inerte ao que estes homens fazem. Porém aqui, queridos, em meio à graça comum, Deus deixa-se governar pelo seu amor e não depende de qualquer coisa em nós para que manifeste o seu amor e a sua dádiva. Agora, vamos fazer uma pergunta retórica quanto a nós homens? Eu e você e os ímpios? Há alguma coisa boa em nós? Há alguma coisa amável, louvável em nós? E eu estou dizendo para que você olhe agora para a sua vida, você acabou de pedir perdão pelos seus pecados. Há alguma coisa louvável em você que lhe faça maior do que estes que Deus derrama bênção sobre bênção e que sequer amam ao Senhor? Há algum mérito em nós? Há alguma força em nós? Há algo louvável em nós? Não. Não há nada louvável em nós, a não ser a graça que nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Porque senão estaríamos na mesmíssima condição desses homens injustos, ímpios, que se levantam dia após dia. Não há nada, queridos. E as atitudes de Deus mostram, acima de tudo, além do que nós somos. Então nós deveríamos refletir esse nosso Deus. E a forma como nós deveríamos refletir até para com o inimigo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Uma conduta que é governada não por aquilo que fizeram contra mim, mas a conduta que deve me levar a amar o meu inimigo é a que vem do céu. Mas como que eu vou conseguir fazer isso, pastor? É difícil. Sim, é difícil, mas a resposta está lá no nosso sermão anterior. Eu só consigo amar se aprender a desligar, eu apropriei desse termo, desligar de mim mesmo, fazer morrer o meu eu. Porque enquanto o meu eu se levanta, eu sempre vou me achar machucado. Vai doer quando alguém fala ou age de certa forma para comigo, porque é o meu senso de prazer, é o meu senso de conforto que foi afetado, é o meu senso de segurança, é o meu senso de viver o céu aqui, e de querer que o céu seja aqui, e não lá. Porque quando, meus queridos, o meu interesse é esmagado, quando eu aprendo a depender tão somente do meu Senhor, pode o mundo afligir com as suas armas, mas o meu reagir está atrelado ao meu Senhor. Então, por que eu devo agir com amor? Quais são as justificativas que nós vemos no texto? Por que eu devo amar o meu inimigo? Porque em Cristo, como nós lemos no texto aqui lido pelo Samuel, eu vivo uma vida superior. Entenda, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao reino dos céus. Então a minha reação não é igual deste mundo, é de um cidadão dos céus. Eu não sou mais deste mundo que cai todos os dias, eu sou dos céus. Então eu devo andar como ele. Quer ver um exemplo? Os embaixadores da rainha Elizabeth não estão diante da rainha, mas se portam com uma etiqueta onde quer que estiverem. Os embaixadores, representantes dos seus presidentes, é claro que há embaixadores e embaixadores, mas eles estão ali representando o seu presidente e o seu reino, o seu governo, mesmo num país distante. Então nós pertencemos a este reino. Em segundo lugar, qual é a justificativa para eu amar o meu próximo? Porque eu fui renovado. Porque o meu interior foi renovado e eu sou chamado a uma nova conduta, um novo comportamento, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas já passaram, eis que se fez novo, que se fizeram novas.
No momento em que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não pode viver mais para você e com as suas condutas de outrora. Só que aí você diz, pastor, é difícil. Sim, é difícil, porque fazer morrer o velho homem é uma luta diária. Sabe quando acaba? No seu último suspiro nessa vida. Tá? Você vai viver até os 90? Até os 100? Até os 50? É até ali. É dia após dia. Mas lembre-se, o Senhor Jesus lhe comprou a vida eterna. Esses poucos e passageiros dias debaixo dessa terra não são nada comparável àquilo que nos tem prometido o Senhor. Qual é a outra justificativa? As pessoas deste mundo não governam a minha vida, mas é Cristo. Se este mundo governa a minha vida, ele impacta as minhas reações. Mas se é Cristo quem verdadeiramente governa o meu coração, pode o mundo acabar ao meu redor, pode ser o maior ataque contra a minha pessoa, que eu não serei atribulado, mas se o meu coração está nas pessoas deste mundo, eu me abalo, eu me estremeço. É claro, queridos, que o Senhor governa a minha vida, e o princípio do amor deve reinar. Por isso que o crente em Cristo, ele pode fazer muito mais, porque ele serve ao seu Senhor, porque Cristo vive em mim, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, e por isso eu manifesto o meu mestre, porque eu tenho um relacionamento com Ele. É por isso, queridos, que a nossa fé, o nosso cristianismo aqui deve ser um relacionamento claro, perfeito com Deus, porque isso vai se manifestar no meu casamento, nas minhas relações dentro de casa, nas minhas relações no meu emprego, nas minhas relações nesta igreja, nas minhas relações neste mundo. E é por isso, queridos, que, claro, eu estou aqui falando sobre inimigos e talvez os conduzir a pensar nos inimigos que surgiram talvez essa semana, que estão muito claros no coração dos irmãos. Mas, queridos, em todas as relações suas, em todas as relações, você é chamado a refletir o relacionamento com Cristo. Porque é no seu casamento que você vai aprender a morrer para você. E é o primeiro local. Para com a sua esposa, para com o seu esposo, para com o seu pai, para com o seu filho. É o local onde Deus vai lhe fazer morrer. Para que o seu relacionamento com Ele seja evidenciado. Para que você possa suportar as dores e as aflições, glorificando o nome do nosso Deus. Mas um outro ponto, por que eu devo amar o meu inimigo? É porque Cristo controla os seus, mas estes homens estão entregues a si mesmo. Eu estou dizendo dos ímpios. Nós, queridos, eu digo, aqueles que um dia entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nós enxergamos o mundo com outras lentes. Opa, ficou embaçado. Com outras lentes. A nossa perspectiva foi mudada pela palavra de Deus. Só que os ímpios não enxergam como nós enxergamos. Os inimigos, eles são tentados pelos seus corações, são controlados pelo Deus desse mundo. Os inimigos que se levantam a todo instante são controlados pelo seu eu e por Satanás. Eles jamais se veem como pessoas vis. Eles jamais se veem como homens corruptos. Eles jamais se veem e, na verdade, jamais vão criticar a si mesmo ou as suas ações. Jamais vão glorificar a Deus por meio das suas ações, vão manter registros das suas ações e a glória vai ser para si mesmo. Ele vai dar, não do seu ser, ele vai dar daquilo que sobeja, ele vai dar daquilo que ele tem restando. E na tribulação, muitos, em vez de depender do Senhor, eles se contêm. Essa palavrinha eu gostei, porque eles se contêm. Você vê um ímpio que em meio à tribulação você vai, nossa, não aconteceu nada. Não, ele se contém. Ele é capaz de se conter. E há muitos exemplos nessa vida, mas o seu coração não está em paz, não está firmado no Senhor. Então, queridos, o que Jesus está apontando aqui é que nós olhemos com os nossos óculos espirituais, principalmente para aqueles homens, os inimigos da fé, com estes óculos que são homens sem Deus, entregues aos seus próprios recursos,
mas são recursos insuficientes que gerarão morte. Estão indo de precipício a precipício, ao inferno sem Deus. Olha o que o Senhor Jesus está mostrando então, que nós usemos esses óculos espirituais e olhemos para o que eles são acima de tudo. E o que então nos leva a amar? O que leva o cristão a agir? É porque nós um dia tivemos a consciência do nosso pecado. Porque um dia o Senhor, por não sei qual razão, nos chamou e nos escolheu, não porque nós tínhamos mérito, mas porque Ele nos deu um novo óculos, uma nova vida. E nós então vimos que nós estávamos destruídos sem esperança. E agora, queridos, nós já compreendemos a graça transformadora e renovadora. E é por isso então que abrimos a nossa boca para falar a respeito do Senhor. Então nós somos chamados a agir como nosso mestre, a contemplar esse mundo pecaminoso, arrogante, sujo, e falar a respeito do Deus vivo que enviou o seu único Filho unigênito para nos salvar. Quando então Deus permite que inimigos floresçam e cresçam como erva daninha ao nosso redor, e Deus permite, e a gente verá isso no próximo sermão, Deus permite usarem os seus recursos. Deus está mostrando, em primeiro lugar, quão perdidos estão esses homens e como eles precisam do Senhor Jesus Cristo. Então, antes de nos inflamarmos, porque há sim um ataque à nossa pessoa, à nossa nação, ao nosso eu, mas antes de nos inflamarmos quanto ao dano para conosco, nós devemos olhar para quão dano eles estão cometendo contra eles mesmos, porque estão perdidos. Então eu preciso contemplar esse mundo que me ataca sem dó e tem uma ação positiva. Eu devo fazer tudo para alcançá-lo. Era isso que Calvino, queridos, nas suas cartas, e se você olhar não só para Calvino, para todos, não só reformadores, mas homens piedosos, eram homens que escreviam, falando a respeito de pecado, como John Knox, a gente estudou aqui, que chegou para Maria I, que era uma mulher que tinha matado até o seu marido, na verdade explodido um castelo, ele foi encontrado no jardim. Para quem ouviu aqui a história de Maria I, a ponto dele falar a respeito dos pecados, mas ao mesmo tempo, quando perguntado, ele disse: eu falo dos seus pecados, mas o desejo intenso do meu coração é que ela seja salva, é que ela encontre o Senhor que me encontrou um dia. Então ele escrevia para Maria I, para Maria Sanguinária, para outros reis ao redor deste mundo, falando a respeito dos pecados, mas falando a respeito de Cristo, que era capaz de perdoar os seus pecados, de purificar por completo as suas condutas. E quantos se converteram? E quantos se debruçaram perante o Senhor, eleitos do Deus vivo, alcançados? Então nós somos chamados a fazer isso com alegria e bom grado. E quais são as razões, queridos? E aqui eu coloco alguns parênteses. Porque aqui eu não estou chamando os irmãos a fazer isso por sentimentalismo. Eu não estou pregando aqui agora, a partir de hoje, pastor. O Senhor disse que nós devemos amar a todos. Amar assim, falar só do amor, que Deus é amor, e que nós iremos mudar o mundo. Não, não é isso que eu estou pregando. Eu não estou pregando um sentimentalismo. Eu não estou pregando que nós devemos simplesmente falar do amor. Não. Nós temos que ser realistas. As nossas ações por si só não vão mudar ninguém. Pelo contrário. Se você se propor a amar o teu próximo, inclusive o teu inimigo, é muito provável que você não encontre favor dele, mas você encontre mais perseguição da parte dele. Não é ser gentil que eu estou aqui dizendo, porque os ímpios são gentis para uns para com os outros. Eu não estou pregando para que você tolere a partir de hoje o que é mal, mas a razão por agir assim é que Deus primeiro ordenou. É obediência ao Senhor, amar o seu inimigo. E porque nós podemos exibir o amor de Deus e o verdadeiro evangelho capaz de redimir os homens mais iníquos desta terra. Volte ao exemplo que eu lhe fiz. Pense no teu inimigo. Agora imagine o teu inimigo encontrando a Cristo de verdade, sendo alcançado pelo evangelho. Reflita naquilo que você pensou que diria para ele. Agora já pensou em anunciar o verdadeiro evangelho? Se você pudesse falar uma só coisa
a Ele. Não vou lhe perguntar o que você pensou, que você queria que acontecesse com o seu inimigo. Mas se você pudesse anunciar o verdadeiro evangelho que mudaria por completo a vida do seu inimigo. Era isso que veio à sua cabeça quando ele fez aquela pergunta inicial? Porque o evangelho é capaz de mudar de renovar aquilo que é lixo de monturo a uma nova alma. Então, meus queridos, a maior razão de eu falar ao meu inimigo, de amar o meu inimigo, também não significa que nós não devemos lutar. Eu não estou pregando aqui que nós devemos ficar passivos quanto àqueles que se levantam. Eu disse isso lá atrás, no sermão anterior. Nós somos chamados a ser cidadãos do reino dos céus, mas cidadãos aqui. Mas principalmente quando Deus é difamado, quando a honra do meu Deus é difamada. Eu devo me levantar, eu devo falar, eu devo pregar. Eu devo agir com todos os meios que Deus me deu para requerer a justiça, para requerer o bem da nação aonde estou, orando por toda a autoridade. Mas, por que eu devo amar? Porque a minha razão, queridos, a minha esperança não está nesse mundo, e sim na glória. Porque o céu não é aqui. Porque o céu é lá. Aqui nós estamos em guerra. Para aqui, como o texto é dito aqui, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Deus tornou-se Pai espiritual do crente. Ele não é pai do incrédulo. É Deus para eles e nada mais. Como eu disse a vocês, no meu próximo sermão vou falar a respeito do Deus vivo, reto, juiz, que julgará este mundo com justiça. Mas acima de tudo, nós somos chamados a viver como crentes do Deus perfeito que é Pai. Por isso que ele diz, sede vós perfeitos, como é o vosso Pai celeste. Então, de forma prática, para nós irmos para o final e encerrarmos. Como eu devo agir para com aqueles que são os meus inimigos? Bendizem os que vos maldizem. É muito fácil nós abrirmos a nossa boca e maldizermos aqueles que nos maldizem. É natural em nós. Mas o que o Senhor nos chama é que da sua boca saia bênção, em vez de maldição. De forma prática é assim que começa. Que a sua boca possa refletir os céus e não este mundo. Você não é igual os ímpios deste mundo. Você tem um padrão elevado. Fazei o bem a quem vos odeia. Tire aqui por um momento a esfera de pessoas que talvez você nunca encontre na vida. Tá? Políticos, presidentes. Pense nas pessoas ao seu redor. É muito difícil fazermos o bem a quem nos faz o mal. Mas é isso que o Senhor está dizendo. Como que eu amo aquele que é o meu inimigo? Fazendo bem àquele que me faz mal. E isso muitas vezes acontece no nosso trabalho. Você vai ter um chefe ou um funcionário que lhe faz mal, ou dentro da família mesmo. Você é chamado para fazer o bem, para você andar uma milha a mais, para você suportar, fazendo o seu eu morrer, não a minha honra, mas o Senhor ser glorificado. Em terceiro lugar, orar pelo que vos persegue. Quando você estiver sendo cruelmente perseguido, a primeira coisa que você deve fazer é fugir para o Pai. E colocar este momento da sua vida diante dele, mas principalmente aquele que vos persegue. A depender de Deus e clamar por aquele que persegue. Quer ver uma coisa interessante? Isso aqui não está na palavra do Senhor, mas eu creio que isso aconteceu. Como que você acha que os cristãos, os primeiros cristãos, judeus, viviam e se comportavam quando um homem chamado Saulo começa a os perseguir? O que Estevão falou para Saulo e para os demais que ele perseguiam? Ele por acaso alimentou a sua voz, a sua ira, porque eles estavam sendo injustos? Não, ele pregou o evangelho e no final
ele orou pedindo que Deus perdoasse estes que lhe agiam assim. Voltando aos reformadores, John Knox, ele foi segurança com uma espada de quase 1,5 metros, para quem não sabia disso, de um reformador, jovem, morreu jovem. Eu esqueci Kesey, eu lembrei da Kesey aqui, só que eu esqueci dele. Eu esqueci desse discípulo. Eu não vou, George alguma coisa. Enfim. Isso, é o George. O George era discípulo de John Knox. E John Knox, na verdade, creio que se converteu ao ser, porque ele ia se tornar padre, deixou a sua universidade, e ele passa a ser segurança desse George, que pregava o verdadeiro evangelho, mas era perseguido por um bispo. E chegou um momento que ele chegou para John Knox e falou assim: eu vou partir. Ser forte, eu vou partir. Isso aconteceu mesmo. Em março de 1200, 1400, 1500, alguma coisa, ele foi pego. 2 meses depois ele foi morto. Mas é interessante que este George chegou ali, ele declarou ao bispo que Deus é quem que iria ser justo e agir como reto juiz, e semanas depois esse bispo foi morto. Mas ao seu condenador, ele disse: eu já te perdoei. Faça o que tem de fazer. Ao seu condenador, ele assim o disse. Queridos, nós devemos refletir a Cristo Jesus. Nós devemos orar e, em vez de agirmos com os nossos impulsos naturais, nós deveríamos morrer todos os dias e depender da força do Senhor. Se talvez agíssemos assim, pararíamos de ficar triste com aquilo que fazem para conosco e gastaríamos mais tempo orando pela transformação do meu inimigo. É isso que John Knox fazia. Ele falava dos erros e falava diretamente com a rainha, mas ele gastava tempo em oração. Não só John Knox, muitos servos do Senhor até hoje o fazem, pedindo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Pedindo: Senhor, dá-me a Síria, senão eu morro. Eu estou dizendo do Osni, que veio aqui, pedindo por aqueles que perseguem ele e aqueles missionários. Nós gastaríamos mais tempo em oração do que com dó de nós mesmos. É claro que eu não digo aqui que quando Deus é difamado nós temos que ser passivos. Mas nós precisamos morrer para nós mesmos, porque foi isso que Cristo exatamente fez, e eu concluo meu sermão. Jesus Cristo não se preocupou consigo mesmo. Ele se esvaziou de toda a sua glória e veio habitar na estrebaria. Veio viver num mundo de imundície e foi obediente até o fim, porque ele estava preocupado conosco. Nós que éramos os seus inimigos, nós que éramos alvos da sua ira, nós, queridos, éramos os seus inimigos, alvo da sua ira, mas por causa da obediência ao Pai e exercendo amor pelos seus, ele veio e morreu por nós. Ele não somente ensinou, ele veio a este mundo e praticou. E aquele que é amor, o amor se encarnou. O amor se encarnou e viveu entre nós. E vive em mim e em você. Portanto, este poder e essa força para amar o inimigo nos é dada pelos méritos de Cristo. Esse poder que vem dos altos céus habita em você e em mim. E para que ele seja engrandecido é necessário fazer morrer o nosso eu. Nos despirmos dessas roupas sujas, dessa velha conduta de homem morto, que já foi pago por Cristo Jesus na cruz os seus pecados, e agora nos revestirmos da mais alta e preciosa glória do nosso Senhor. Se amássemos os nossos inimigos com essa intensidade, a qual, como um dia nós fomos amados, certamente um avivamento aconteceria nas nossas vidas, nas nossas famílias, na Sexta Igreja Presbiteriana, no nosso Brasil. Confiemos no Deus perfeito, justo, e é o meu próximo sermão. Não se deixe abalar por aquilo que acontece nessa esfera rápida e passageira da nossa vida. Mas enquanto há vida e fôlego de vida, interceda pelos seus. Volte àquela cadeira do réu. Ore pelo seu inimigo. Se é alguém que não conhece o Senhor, ore
para que esse que você tenha a única oportunidade de falar, venha se render a Cristo Jesus, para que ele possa refletir ao Senhor. Talvez o seu inimigo seja um dos eleitos do Senhor, que ainda não o conheceram e precisam hoje conhecê-lo. Um dia você foi alcançado. Agora o chamado é continuarmos pregando o Evangelho até que Cristo volte. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai de amor e misericórdia, Tu nos alcançaste com Teu amor profundo. E nós precisamos, ó Deus, compreender mais deste amor. Precisamos nos debruçar diante da Sua palavra, para ansiar ser como Tu és, perfeito como Tu és perfeito. Se dependemos das nossas forças, ó Pai, não há nada em nós para prosseguir um só passo. Mas na força do Senhor, nós cremos, nós confiamos que em Ti nós podemos mudar o nosso agir nessa vida. Para com aqueles que são mais próximos de nós, para com aqueles a qual nós talvez não conseguimos mais abrir a nossa boca e falar, nem olhar. Retire de nós, ó Deus, este ódio. Retire de nós, ó Deus, a nossa própria justiça. E que a justiça do Senhor, ó Deus, possa ser contemplada. Que o amor do Senhor, que um dia nos alcançou por meio de Cristo, possa ser evidenciada. Mas, ó Deus, nós pedimos, faça-nos morrer para nós mesmos. E, ó Deus, por meio dessas tribulações, desses homens maus que o Senhor permite levantar, o Senhor nos prova. E, ó Deus, aqui estamos diante do Senhor, requerendo de Ti, ó Pai, forças para amar o nosso inimigo, como o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, obrigado, porque o Seu amor nos constrange, mas ao mesmo tempo nos encoraja. O Seu amor é perfeito. E sabemos, ó Deus, que um dia nós não mais precisaremos orar assim. Porque em breve, ó Deus, em breve, a luta contra o nosso eu terminará. Não haverá mais inimigos contra o Senhor. O reto juiz voltará e julgará todos com justiça, todos os que se levantam e difamam o Seu nome. O Senhor recolherá todos aqueles que o Senhor amou antes da fundação do mundo. E nós cremos, porque ainda o Senhor não voltou até agora, que há muitos, talvez dentre estes muitos que se levantam no nosso país, que, ó Deus, hão de se render ao Senhor, que haverão de viver por toda a eternidade conosco. Assim como o Senhor nos amou e retirou de nós toda a injustiça, toda a maldade, que possamos olhar para estes com esta esperança, com a esperança do renovo e da transformação do Senhor. Leve-nos, ó Deus, para nossas casas, meditando nessa verdade, descansados no Seu amor, e que se o Senhor nos chamar, ou o Senhor nos permitir ter vida, que possamos viver de acordo com este padrão, até a volta do nosso Mestre. É a nossa oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós fazemos. Amém. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que as consolações, o poder, a força do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, capacitando-os a amar, assim como Cristo vos amou. Sejam convosco hoje, para todos sempre. Amém.